Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs do culto na garagem. Aqui quem vos fala é o pastor André, vosso amigo e servo em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a cada irmão, cada irmã, assim como as suas famílias, em nome de Jesus. A saudade é grande, mas eu creio que Deus está nos guardando por um tempo e que brevemente nós estaremos juntos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus, uma nota para o seu coração, que se encontra no livro de Esther, no capítulo de número 9. Eu estarei lendo a Bíblia em linguagem contemporânea, que é um texto muito esclarecedor, que diz assim: no dia 13, no 12º mês, no mês de Adar, a ordem do rei entraria em vigor. Foi justamente o dia em que os inimigos dos judeus haviam planejado exterminá-los. Mas a situação se inverteu. Eu vou repetir: a situação se inverteu. Os judeus venceram aqueles que os odiavam. Os judeus, em todas as cidades espalhadas pelas províncias do rei Xerxes, se uniram para atacar os que tentavam matá-los. Ninguém conseguiu derrotá-los, pois todos estavam com medo deles. Além do mais, todos os governadores, as autoridades e os que trabalhavam para o rei apoiaram os judeus por causa de Mardoqueu. Eles o respeitavam muito. A essa altura, Mardoqueu exercia muita influência no palácio. À medida que ele se tornava mais influente, sua reputação crescia entre as províncias. Esse texto fala de um momento crucial na vida do povo judeu, enquanto cativos debaixo da autoridade e tutela do rei Xerxes ou do rei Assuero. Este rei, influenciado por um inimigo do povo de Deus, um opositor do povo de Deus, chamado Amã, que respirava ódio contra os filhos de Deus, ele influencia o rei no sentido de que o rei Assuero assinasse um decreto autorizando a morte de todo o povo judeu. Veja que ele arquiteta um plano, ele constrói um plano, ele leva a cabo este plano, ele manipula a situação, pintando o povo judeu como sendo um inimigo ferrenho, um inimigo perigoso do rei da Pérsia, naquele momento, o rei Assuero, e então o rei assina um decreto autorizando a morte, a destruição e o saque de todos os despojos do povo judeu. Isso encontra-se no capítulo de número 3 do livro de Esther, onde está registrada a assinatura do primeiro decreto real. E esse decreto real autorizava Amã e todos os inimigos do povo de Deus a destruir, matar, exterminar e roubar o povo de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que, igualmente, sobre as nossas vidas, assim como o primeiro decreto de Assuero influenciado por Amã, que aqui é uma figura do diabo, também pesava sobre as nossas vidas um decreto. A Bíblia diz que o inimigo vem senão roubar, matar e destruir. Sobre a nossa cabeça
sobre as nossas vidas, jazia também um decreto de condenação. A Bíblia diz que nós já estávamos mortos nos nossos pecados e iniquidades, ou seja, nós estávamos debaixo do pecado de Adão, da lei do pecado. Portanto, nós estávamos debaixo de uma escrita de maldição. Nós estávamos também decretados à morte e condenação eterna. Nós estávamos debaixo da mão pesada daquele que veio roubar, matar e destruir. Nós estávamos afastados da glória de Deus, estávamos destituídos da graça de Deus. Uma palavra que soa muito pesada e que é tida como palavra torpe e proibida em muitos lares, mas que não significa nada além de destituído, desfavorecido pela graça de Deus. Nós éramos desgraçados, fatalmente condenados à destruição, à aniquilação, por estarmos debaixo da lei do pecado e afastados de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, assim como aconteceu nos dias do reinado da rainha Esther e de Mardoqueu, nos dias do rei Assuero, nos dias do inimigo Amã, que se levantou contra o povo de Deus, ali a mão de Deus se revelou. Veja que há um detalhe interessante no livro de Esther. Não aparece explicitamente o nome de Deus no livro. Não se encontra no livro de Esther, do primeiro ao último versículos, a expressão assim diz o Senhor. Não se encontra expressões como eu sou o Senhor. Não há. Há um trabalhar de Deus nas caladas, há um trabalhar de Deus em segredo, há um trabalhar de Deus em oculto, há um trabalhar de Deus nos bastidores, e isso nós percebemos quando dá instrução de Mardoqueu em chamar a rainha Esther à responsabilidade, dizendo a ela: olha, talvez para este tempo o Senhor tenha te levantado. Ela titubeia, ele repete, ele manda uma segunda mensagem a ela dizendo: se você se acovardar, Deus, se você se acovardar, o livramento virá de outra maneira, e você julga que não será também pesada na balança, ou você se esqueceu que você é uma judia. Aí então a rainha toma a decisão de jejuar, de orar, e pede para o povo que se junte a ela na oração e no jejum. Ora, o nome de Deus não aparece, mas a atuação de Deus é clara, porque o povo de Deus não ora a outro senão ao Deus que fez o céu e a terra. O povo de Deus não se prostra diante de Assuero. O povo de Deus, como o exemplo de Mardoqueu, não se prostra diante de Amã, de um endemoniado, de um filho da perdição. Os servos de Deus não se curvam diante dessas situações. Os servos de Deus se prostram diante de Deus na hora da dificuldade. Aleluia! E como o nosso tempo é pouco, me permita correr. As situações todas começam a ser arquitetadas por Deus depois da oração e do jejum. Aleluia! A rainha Esther tem a estratégia: prepara o jantar, prepara um banquete, convida o rei, convida Amã. Ele vai, se sente todo imponente, mas ele não sabia que Deus já estava trabalhando nas sombras, nos bastidores. Deus já estava dando a estratégia. O nome de Deus não aparece, mas Deus está agindo. Aleluia! Então ela convoca um segundo jantar, e no segundo banquete
ela revela o plano macabro de Amã. Quando o rei descobre aquela situação, aleluia, no capítulo 7, quando Esther denuncia Amã, a ira do rei se acende contra ele, a ira do rei se volta contra ele, e a misericórdia do rei se estende para o povo judeu. De que maneira que essa misericórdia se estende para o povo de Deus? Quando no capítulo 8, depois da denúncia no capítulo 7, aleluia, quando o rei concede um segundo decreto no capítulo 8, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 14, a Bíblia diz que o rei assina um segundo decreto, aleluia, e este segundo decreto concedia aos judeus que haviam em todas as cidades que se reunissem e que lutassem para defender as suas vidas. Autorizava este segundo decreto os judeus a destruírem e a matarem e assolarem com toda a força todos aqueles que tentassem lhes agredir, lhes saquear, lhes roubar, lhes matar. Aleluia. Então o segundo decreto é assinado, levado a todas as províncias. O povo que estava temeroso, porque não podia pegar em armas, o povo que estava temeroso, porque não podia se defender dos seus inimigos, agora se enche de coragem, porque um segundo decreto foi assinado, dando-lhes poder, autorização para se defenderem. Eu quero falar de algo que passa desapercebido. A arma mais poderosa fora usada anteriormente, que foi o jejum, que foi a oração, aleluia, que foram apresentados a Deus. O que nós vemos agora no capítulo 8, a partir do verso 7 até o 14, que é a assinatura de um novo decreto que trouxe alegria, aleluia. Vamos ler o que diz, olha o verso 16: para os judeus houve então luz, alegria, gozo e honra. No primeiro decreto era morte, era roubo, era saque, era despojo, era decreto de morte contra homens, velhos, mulheres e crianças. Mas agora o segundo decreto trouxe júbilo, trouxe luz, trouxe gozo, trouxe alegria e trouxe honra para o povo judeu. Por quê? Porque esse povo orou, porque esse povo buscou a Deus. Embora o nome de Deus não apareça no livro, está aqui uma atuação clara de Deus. E no dia que os inimigos pensaram que iam prevalecer contra os judeus, o texto que nós lemos diz: aconteceu o contrário, aleluia, a situação se inverteu, pois agora quem pensava que ia vencer foi derrotado, quem pensava que ia destruir foi destruído, quem pensou que ia roubar teve que entregar os seus bens, quem pensou que ia prevalecer foi derrotado, porque quando o povo de Deus ora, Deus entra em ação. Ei, eu quero lhe dizer, há um decreto que foi já estabelecido no mundo espiritual de morte, mas Deus, em Cristo Jesus, anulou todo o escrito de dívida que pesava contra nós nas suas ordenanças, e rasgando, cravou na cruz e expôs publicamente os principados e as potestades, porque a conta ele pagou. O decreto
decreto era de morte, mas agora o decreto que está sobre a nossa vida é decreto de vida. E a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, aqueles que se chamam pelo seu nome, que creem no seu nome, aleluia. E ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O decreto de morte foi revogado na cruz. Jesus pagou o preço e assinou um segundo decreto e escreveu o meu e o seu nome no livro da vida e do Cordeiro. O inimigo pensou que ia prevalecer, mas a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. O inimigo queria destruir o povo de Deus, mas derrotado foi ele, porque Deus exaltou a cabeça de um servo de Deus chamado Mardoqueu, de humilhado, de prisioneiro, a governador e sátrapa, para a glória do nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem estado atemorizado com tantas coisas que são ditas. É um decreto que foi já estabelecido, determinado, mas ei, o segundo decreto vem de Deus, a última palavra vem de Deus, a tua vida está nas mãos de Deus. Não tema o que lhe possa fazer os homens, porque Deus é aquele que peleja por ti. Eu quero te citar a palavra de Deus através do profeta Isaías, que disse: não temas, não te espantes, nem te assuste, eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Se você passar pelas águas, elas te não submergirão, porque Deus está ao teu lado para te dar vitória. A última palavra vem de Deus. O segundo decreto é decreto de vida, é decreto de paz, é decreto de luz, é decreto de alegria, é decreto de gozo. Oh glória! Aqui e em todas as províncias, oh aleluia, o povo se alegrou na bênção e na vitória. Essa notícia vai chegar para você e para os seus parentes, irmãos, família, amigos, de perto e de longe. A segunda, a última palavra vem de Deus. Deus em Cristo abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.